Olá, professora, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje com vocês para mais essa transmissão do programa Recuperação e Aprofundamento. Meu nome é Everaldo Machado, sou um rapaz mais ou menos de uns 48 anos, né, que eu tenho 48 de idade, tenho cabelos castanhos escuros, uso óculos, um óculos de armação preta, hoje estou vestindo uma camisa azul e tenho um fundo amadeirado de mim. Mas é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder fazer essa transmissão de ano e série da primeira série do ensino médio. Bom, então como a gente já está trabalhando, a gente está vendo, nós vamos estar trabalhando com o conteúdo hoje, né? Na verdade, a gente está trabalhando com o material Aprender Sempre, na situação de aprendizagem número 5, do volume 1, da parte 2 do nosso material. Bom, para todos esses materiais que a gente compartilha, que a gente comenta, que a gente trabalha aqui, basta vocês acessarem esse link que está aí no PowerPoint ou simplesmente ir na página da EFAP, né, e pegar todos esses materiais. Eles estão lá disponíveis para a gente fazer o download, para a gente estudar, está o caderno do professor, o caderno do aluno, vale muito a pena a gente explorar esse material para a gente poder ter noção daquilo que a gente está falando, para a gente se embasar teoricamente daquilo que a gente está discutindo hoje. E vale a pena para a gente conhecer também os outros materiais, os outros anos, as outras séries, para a gente poder trabalhar com tudo. Bom, então, quais são os objetivos do dia de hoje? Nós temos como objetivo retomar os principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa, apresentar a situação de aprendizagem número 5, do volume 1, da parte 2 do material Aprender Sempre, da primeira série do ensino médio para nós. Dar continuidade aos estudos iniciados na formação de etapa sobre os números racionais, relacionando com atividades da SA5. Bom, nesse primeiro momento que nós fazemos a retomada dos conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, então aqui o professor Marco ele fez uma explanação para nós a respeito desses conceitos, dessas ideias, então a gente vai tentar retomar um pouco, para a gente poder dar noção como que a gente vai conduzir o dia de hoje. Então, o que nós vamos falar? Nós estamos falando sobre os processos de conhecimentos docentes e como que trabalha com isso, quais são os conteúdos. Então, o que nós temos de processo de conhecimento? Quando a gente fala de processo de conhecimento, o que o professor necessita para ele poder ter um conhecimento docente, né? Então, nós temos que ter o conhecimento do conteúdo. O que vem a ser esse conhecimento do nosso conteúdo? Deve ser o conhecimento do assunto a ser ensinado, das estruturas, das suas organizações, engloba o conhecer, o que cada conceito matemático, a justificativa de cada um deles, como eles podem ser utilizados, como eles se relacionam entre si, tanto dentro da disciplina como fora dela. Também vale a pena a gente ver o quê? O pleno domínio dos conteúdos a serem ensinados. O que ele faz? Ele aumenta a nossa possibilidade de mediação que a gente vai realizar entre os alunos, entre os professores, vai trabalhar com conhecimentos. Isso tudo depende para nós desse conhecimento do conteúdo que nós temos. Nós temos os conteúdos, conhecimento do conteúdo didático. O que é o didático do conteúdo? O que eu tenho que saber? O que é isso para nós, né? Então, quando a gente fala disso, foi o que mais impactou na nossa educação. Como um todo, caracterizar os tipos de conhecimento próprio do professor, o que ele distingue de modo de pensar, inerente aos especialistas da disciplina. O que ele faz para nós? Como que trabalha? Como que é diferente para nós de um professor de matemática para o matemático? Qual que é a diferença que ele tem? Na verdade, a diferença do conhecimento é o quê? É o conhecimento didático daquele conteúdo. O que difere para nós um físico de um professor de física? Não é o conhecimento apenas o conteúdo, mas esse conhecimento didático. Então, toda vez que nós estamos falando a respeito do conhecimento didático, nós estamos falando desse conhecimento da forma como que ele vai ensinar. Nós temos também o conhecimento curricular, que diz respeito ao conjunto de conteúdos que se devem ser ensinados em determinados níveis da organização escolar. Então, quando eu estou trabalhando na primeira série do ensino médio, eu não preciso somente conhecer matemática. Eu não tenho que saber da didática somente da matemática. Eu tenho que saber quais conteúdos que eu vou trabalhar, ou seja, quais itens que ali eu vou trabalhar, quais são, no caso, as nossas habilidades para aquele ano e série que nós estamos falando, tá? Então, tudo isso engloba essa formação do professor. Então, ele vai conseguir pensar junto. Ou seja, esse conhecimento curricular é importante para que ele desenvolva o pensamento de como ele vai trabalhar com aqueles conteúdos.
Além disso, nós temos os conteúdos específicos do professor que ensina matemática. Então, o professor que ensina matemática, ele tem que ter alguns conhecimentos que são específicos. Conhecimento do conteúdo da disciplina. Então, como eu falo, o que é o conteúdo, o conhecimento do conteúdo da disciplina? É o conteúdo comum, se refere ao conhecimento do conteúdo matemático do ensino básico, da matemática escolar, ou seja, do conhecimento do conteúdo matemático que deve ser ensinado, independente de ser professor ou não. Então, tudo isso a gente tem que fazer parte. Então, esse conteúdo comum, você sendo ou não sendo professor, nós temos que conhecer. Um exemplo seria o seguinte: quando eu vou comprar alguma coisa que me oferece um desconto por pagamento à vista, um desconto de 20%. O que significa falar que tem um desconto de 20%? O que significa falar que vai ter um aumento de 10%? Isso é um conhecimento que não é necessariamente somente do professor de matemática, e sim é um conteúdo que ele é comum, ele é de todos que perpassam, né? Aí eu tenho que ter, logicamente, um conteúdo que especializado, se refere ao conteúdo matemático que se ensina. Então, se eu tenho um conteúdo que é a porcentagem que todo mundo conhece, qual que é o meu conteúdo especializado? Como que ensina a matemática? Como que ensina a porcentagem? Como que faz esse ensino para nós? Além disso, eu tenho que ter um conhecimento horizontal do conteúdo. O que é horizontal? É o conhecimento matemático ordenado, saber o que é ensinado se conectará com outros conteúdos mais tarde. Então, quando eu estou ensinando, eu tenho que falar, bom, eu estou saindo daqui, para onde eu vou? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Vamos dar um exemplo simples para a gente pensar nisso daí, uma coisa que a gente sempre pensa que a gente pode estar trabalhando, a gente pode estar pensando o seguinte: quando eu vou ensinar para um aluno a respeito de razão, o que é uma razão? Aonde que eu ensino razão? Onde que eu começo a fazer? Talvez eu comece lá no ciclo 1 com parte todo, eu sei que ela vai seguir ao longo dos anos do conteúdo, ela vai tendo outros nomes, vai chegar um determinado momento que eu posso falar que uma razão, na verdade, é um coeficiente angular ou um coeficiente linear, estou pensando lá na primeira série do ensino médio, e aí eu vou terminar com esse coeficiente angular lá na terceira série do ensino médio, quando eu falo, às vezes, de tangente, de equação linear de uma reta, a equação da reta, que entra aquele coeficiente angular para nós. Olha que legal. Então, a mesma coisa que eu comecei a ensinar lá no ciclo 1, eu vou levar até a terceira série do ensino médio, ampliando. Eu tenho que saber aonde que eu paro em cada lugar para dar o quê? Aquela ponte para o próximo passo. Então, isso é um conhecimento que eu tenho que ter. É um conhecimento que nós chamamos o quê? De um conhecimento horizontal do conteúdo, né? Então, tudo isso é importante que nós, professor, conhecemos. Outra coisa, qual é o conhecimento pedagógico? O que eu tenho que ter de conhecimento pedagógico do conteúdo? Primeira coisa, o conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Relaciona com o conhecimento do conteúdo no sentido de auxiliar os estudantes em suas dificuldades, saber apontar a dificuldade dos estudantes, dessa forma, auxiliá-los para que obtenham o tal conhecimento. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou preparar esses estudantes para ter essa noção, para ele poder aprender aquilo? Conhecimento do conteúdo e do currículo, que eu vou ter que saber o quê? Não somente aquilo que vai ser ensinado, mas como ele vai ser ensinado naquele currículo, ou seja, tanto na forma vertical como na forma horizontal. E conhecimento do conteúdo e ensino. O que ele tem que fazer? Qual tipo de forma, como que torna esse ensino mais simples para o aluno de forma mais fácil? Então, isso foi discutido muito na formação nossa de etapa. O professor fez uma abrangência para vocês. Eu só retomei algumas partes básicas aqui para a gente lembrar desses conteúdos. Então, nós temos esse conhecimento especializado, conhecimento dos conteúdos dos estudantes, nós temos o conhecimento do currículo. Tudo isso envolve no quê? Na nossa formação como professor de matemática. Bom, pensando nisso, quais são as suas ou as nossas, principais ideias e conceitos na formação de etapa? O que nós temos aí nessa formação? Então, quando a gente pensa nisso daí, a análise do erro nos permite valorizar o processo subjacente às respostas, não apenas a resposta como um produto, que se encerra em si mesmo. A análise dos processos utilizados pelos estudantes nos leva a verificar o que há de positivo nela, a sua construção lógica, não apenas os seus supostos déficits. Então, o que é o erro para nós?
Vamos pensar aqui, vamos lembrar um pouquinho da física, lembrar de Thomas Edison, né? Tem as historinhas do Thomas Edison, mas uma das histórias fala assim para nós, né? Que eles já tinham, vários cientistas já tinham feito muitos testes com materiais para fazer acender a lâmpada de filamento. E nenhum dessa forma dava correto, ou seja, não conseguia fazer o brilho, não conseguia ficar algum tempo, né? E aí uma vez perguntaram para um desses cientistas, no caso Thomas Edison, como que eles já tinham feito mais de 100 mil testes com materiais diferentes, nunca tinha dado certo, se já não estava quase na hora de desistir. Ele falou, não, são 1000 formas, ou 100 formas, ou não importa a quantidade de formas, de coisas que eu aprendi que não dão certo, que não funcionam. Então, esse material não pode. Então, ao invés de ter um erro, ele é um conhecimento que está gerado ali, até achar uma coisa que dê certo. Então, quando a gente analisa o erro, o que nós estamos analisando? Nós estamos analisando o que realmente aconteceu de errado. Quais são as partes que eu não consegui trabalhar? Então, o meu aluno, meu estudante, ele erra, eu vou ter que analisar esse erro para entender qual foi o pensamento que ele teve. E durante hoje a nossa atividade, a gente vai ver alguns erros para a gente poder tentar estudar, para a gente poder verificar aonde é que o meu aluno está errando. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma coisa. Eu já citei para vocês o exemplo, né? Às vezes a gente pergunta qual o produto de tal número por tal número. O aluno erra porque, na verdade, para ele, produto é aquilo que é vendido em supermercado, na prateleira ali, e não um produto que é o resultado de uma multiplicação. Então, às vezes, esse erro, às vezes, de não entender do que se fala, ele comete o quê? Eu vou analisar esse erro e vou conseguir entender o meu pensamento do aluno. Então, isso aí a gente tem que pensar. Nas nossas avaliações externas, às vezes, quando a gente fala no SARESP, ele vem da forma dos distratores. O distrator não é um termo aleatório, é saber por que o meu aluno está errando, aonde ele está confundindo. Então, é o estudo do erro. Uma resposta ali colocada, ela permite verificar se o meu aluno acertou, porque ele acertou, e se ele errou, qual o pensamento que ele teve. Uma forma simples é a seguinte, eu coloco uma fila, vamos supor, num auditório, alguma coisa, e falo assim, olha, existem 5 filas, e cada fila tem 10 poltronas. Quantas poltronas tem ao todo? A gente sabe que o aluno vai ter que multiplicar 5 vezes 10, que vai dar um total de 50. Aí um aluno coloca 15. O outro coloca 5. Por que o aluno colocou 15 e o outro colocou 5? Provavelmente, o aluno que colocou 15, o que ele fez? Por que ele errou? Porque ao invés dele multiplicar, ele efetuou uma soma. 5 mais 10 dá 15. E o aluno que colocou 5, ao invés de ele efetuar uma multiplicação, também efetuou uma divisão, uma subtração, desculpa. Ele tirou o quê? De 10, ele tirou 5, que deu 5 como resposta. Então, se eu analisar esse erro, eu consigo saber aquilo que o meu aluno está pensando. Então, uma forma de nós descobrirmos o como ele está pensando, o que fator está permitindo esse erro, eu analisar, eu estudar esse erro, tá? E outra coisa, que fatores impactam o processo de compreensão dos números racionais para o estudante? Então, o que dificulta o aluno entender, né? Qual que é a forma que ele tem? Então, sempre quando a gente tem isso daí, a gente vai começar a pensar a respeito disso. Tudo isso foi discutido o quê? Na nossa formação de etapa. Então, para fazer de base, de suporte para essa nossa teoria, a gente viu tudo isso para nós, tá? Bom, agora vem no nosso segundo momento, né? Nós estamos apresentando aí essa situação de aprendizagem 5, do volume 1, da parte 2, desse material Aprender Sempre, de 2022, da primeira série do nosso ensino médio. Então, o que vem falar para nós? Olha lá, nessa habilidade, o que ela é? É a unidade da primeira série, ele fala unidade temática, são quem? Os números. Então, ler, compreender, comparar e ordenar. O que é ler, compreender, comparar e ordenar? São os processos cognitivos. Então, ao final dessa atividade, eu espero que o meu aluno consiga ler, consiga compreender, consiga comparar e tem que ordenar. Então, se eu dei conta disso, ótimo. Mas o que ele tem que ler? O que ele tem que compreender? Aí eu vou ver os objetos de conhecimento. Ele vai ter que trabalhar com frações e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Então, ele não está trabalhando para nós com os números racionais, ele está trabalhando com a representação fracionária. Então, ao final, ele tem que ler, compreender e comparar o quê? As frações e seus significados. Saber o que é a parte todo, saber que a fração, na verdade, é o resultado de uma divisão, saber que quando ele fala razão, a forma que representa a razão é uma fração,
Então, ele vai ter que saber ler diferentes números dessa forma e também saber o que é operador. E aí a pergunta para nós mais importante: o que é um operador? O que é uma razão? O que é o resultado de uma divisão? O que é parte do todo, né? Então, esses pensamentos que eu vou ter que desenvolver no aluno para que ele consiga dar conta dessa habilidade. Bom, então, para desenvolver todo esse conteúdo aí, nós temos o quê? As nossas 8 aulas, que consiste na primeira e segunda aula, que nós vamos revisitando o significado de frações. Na terceira e quarta, os diversos tipos de frações que aparecem. Na quinta e sexta, a fração ideia de razão. Sétima e oitava, resolução de problemas envolvendo as nossas frações. Então, vamos discutir um pouquinho a respeito de cada uma delas. Revisando o significado de fração. Para que eu vou revisar? Né? Reconhecer o significado de fração. Identificar a fração como significado de partes de inteiro. Relacionar frações pela equivalência. Comparar frações menores e maiores do que um inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Quando o aluno reconhecer o significado de uma fração, o que ele tem que entender? O que ele tem que identificar como essa fração? Quais são os significados? O que é uma parte de um inteiro? Né? Quando eu falar 5/6, o que é 5/6? É diferente, será, que eu falar que eu tenho 5 de uma pizza dividida em 6 pedaços, eu comi 5, para nós, é uma coisa. É uma pizza inteira, eu peguei o quê? Se foi dividido em 6 partes, eu peguei 5. Então, é um significado dela. Ou falar que eu tenho, assim, que eu peguei 5 bolas de um total de 6, será que muda alguma coisa? Será que tem diferença quando eu falo isso para nós? Então, tem diferença para nós. Ou quando eu falo para nós, às vezes, que a relação está de 1/2. O que é 1/2? Será que é a mesma coisa de um inteiro foi dividido em 2 partes? Ou será que eu estou falando de uma proporção? Será que eu falar 1/10 é a mesma coisa eu falar de 10%? Apesar da representação ser a mesma coisa, mas dependendo do contexto que ela está, ela muda o seu significado. Ela pode ser operador, pode ser uma razão, pode ser parte todo. Tudo bem? Então vamos lá. Na terceira e quarta aula, diversos tipos de fração. Reconhecer os diversos tipos de frações que nós temos. Representar, comparar e ordenar frações próprias, impróprias, mistas e aparente numa reta numérica. Aí eu chamo a atenção de vocês, professores. Os nossos estudantes, por mais que nós trabalhamos com frações, por mais que nós trabalhamos com esses números racionais, eles têm muita dificuldade de representar na reta real os números para nós, principalmente os números na forma fracionária. Por que se dá essa dificuldade? Será que é o hábito da gente não representar, de nós não trabalharmos? Então, a gente tem que pensar por que o meu aluno não consegue ver essa parte, essa representação. Então, é só para a gente lembrar disso, tá? Quando eu olho na aula 5 e 6, nós temos o quê? A ideia de razão. Olha que legal. Eu estou vendo razão para nós, a fração como ideia de razão. Razão, o que é a razão? É o resultado de uma divisão. Então, o que acontece para nós? O objetivo é identificar como representações do quociente, compreender o significado de razão entre duas grandezas, compreender a fração como a ideia de razão. Então, toda vez que eu falo razão, eu tenho que pensar nesse divisão. Então, qual que é a razão de 1/2? O que é uma razão para nós? A semelhança, a razão de semelhança das figuras. O que significa isso, né? Então, essa é a ideia de razão. Então, o meu estudante tem que saber ver se é uma razão, ver como que ela está representada. E a sétima e oitava aula vai trabalhar o quê? Com resolução de problemas envolvendo as frações. Ou seja, como que eu vou ler, interpretar e resolver problemas que envolvem cálculos de frações de uma quantidade. Ler, resolver, interpretar problemas usando porcentagens, frações equivalentes em diferentes contextos. Então, isso é o final, quando a gente trabalhar com essas aulas aí para nossas 8 aulas. Então, nosso aluno, nosso estudante, ele vai ter que dar conta desse problema aí, que é trabalhar com as nossas frações. Então, o objetivo de hoje é a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Nas nossas aulas de matemática, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, quanto de exercício, quanto de itens, ou quanto da representação do número na forma de razão ou de fração aparecem? Será que eu estou dando aquela ênfase necessária? Ou será que eu já vi falar isso aí algumas vezes para vocês? Ou eu trabalho só com o conjunto dos números inteiros?
aqueles bem comportadinhos? Será que eu dou uma equação do segundo grau para o aluno que envolve uma fração? Será que eu dou uma função do primeiro grau com uma fração? Será que eu dou um logaritmo com uma fração? Será que eu dou uma potência utilizando fração? Ficam como perguntas para vocês. Porque se o aluno vai aprendendo ao longo da sua trajetória escolar, trabalhar com todos os conjuntos numéricos, seria de bom tom pensar que ele não teria dificuldade em trabalhar com as frações. Mas a gente percebe que o aluno consegue fazer cálculos grandes com números naturais ou números inteiros e não dá conta de fazer contas relativamente pequenas, utilizando o quê? A notação de fração. Ele dá conta até da decimal, mas fração ele tem dificuldade. Então é isso que a gente tem que pensar. Muitas das dificuldades dos alunos, elas estão relacionadas com o quê? Com a quantidade de exercício ou de itens que eu trabalho desse tema. Se eu deixar para trabalhar apenas com fração, quando ele aparece lá no 7º, 8º ano e não trabalhar mais, aí o aluno não vai dar conta. Então, essa parte de fração, ela tem que fazer parte constantemente das minhas aulas. Bom, e aí vamos para o nosso movimento metodológico que a gente tem a respeito dessas aulas, né? Nós vamos ter um iniciando a conversa, que nós vamos trabalhar com esse iniciando, como que a gente conversa, o que vai ser feito, a organização da turma, como que a gente vai pensar nesse início de aula. A gente vai fazer o desenvolvimento, que é como eu vou trabalhar a aula, como que essa aula vai se dar, né? Como que eu vou desenvolver ao longo dessa sequência. E por final a gente finaliza, a gente tem que fazer um fechamento da nossa aula. Então toda boa aula ela tem o início, o meio e o fim. É o iniciando, desenvolvendo e o finalizando. Então, a partir do momento que eu pensar nesse movimento, eu sei de onde eu saio, eu sei para onde eu quero chegar. Não é isso? Bom, aí eu separei alguns itens aqui para a gente poder dar uma revisitada. Olha que legal esse exercício. Ele está lá no nosso caderno, né, no volume lá, página 8. Ele fala, observe o octógono regular abaixo. Gente, primeira coisa, o que é um octógono, né? Ele está vendo um monte de triângulo aí, uma bola quase, né? Ou uma pipa, um maranhão, alguma coisa dessa forma. Será que o aluno entende o que é um octógono? Né? Será que ele vai saber associar? Pode ter esse problema. Então, como a gente trabalha com a matemática, a gente tem que colocar os nomes, falar o que é um octógono, né? Eu brinco muito com essa figura, que eu falo assim, olha, gente, vocês não sabem o que é um octógono? Os meninos, às vezes, até sabem. Ah, aquele negócio que os caras da luta lá do MMA lutam no octógono. É, mas tem muitos octógonos que os caras lutam que às vezes parece, não é um octógono, né? Às vezes é um hexágono, né? Ali no caso, né? O octógono é formado por quê? Octo, né? O prefixo octo que significa o quê? 8. Aí eu lembro, né, para os meninos e para as meninas também que gostam de desenhos animados, olha, lembra aquele inimigo do Homem-Aranha, o Dr. Octópodos? O que era a característica dele? Aí alguns falam, tinha aquele monte de braços. Fala, quantos braços? Ah, tinha 8 braços. Ah, então o octópodes deve ter a ver com octo, né? Com causa de 8. Aí alguns eu falo assim, olha, lembra nas Olimpíadas tem aquele octógono, né? Que é uma prova que usa 8 coisas. Então a gente tem que relacionar isso. Olha, o Brasil é heptacampeão. Depois de hexacampeão. Depois de hexa seria o quê? Hepta. Depois de hepta seria o quê? Octacampeão. Olha, então a gente está fazendo a associação a quem? Ao nome octógono, ao prefixo octo para lembrar de 8, tá? Só para a gente lembrar disso, porque isso pode ser uma dificuldade para meus alunos. Aí vamos lá. Então, considerando que o octógono é regular, ele vai ter que saber o que é regular, não é? Que tem os lados todos do mesmo tamanho, os ângulos todos da mesma forma, está dividido em 8 partes iguais. 3/4 desse polígono equivale a quantas das suas partes? Olha que interessante, é um problema simples. Ele pode pintar 3 e achar que está legal, não é isso? Porque é 3/4, ele não vai lembrar, mas a ideia é que ele ache o quê? A fração equivalente. Se ele achar a fração equivalente, qual que é a fração equivalente a isso, né? A 3/4? Quanto seria, né? E será que ele consegue achar? Bom, se ele vê que tem 4 embaixo, fala, bom, foi dividido em 8. Se eu multiplicar embaixo por 2 e em cima por 2, vai dar o quê? 6/8. Pronto, eu achei a fração equivalente, não é? São 6 partes pintadas o quê? De 8. Ou seja, se o meu octógono está dividido em 8 partes iguais, quantas são? São 6. Ou pode ser através do quê? De uma estratégia de uma regrinha de 3.
Também pode, mas eu acho que o mais fácil é a gente fazer por semelhança aí de figuras, né? Lembrar da nossa fração, ou seja, de frações que são o quê? Equivalentes. Então, eu trabalho com a minha fração equivalente, ou seja, 3/4 é equivalente a 6/8, e vou falar parte todo. Então, a parte são 6 de um todo que era 8. Tudo bem? Então, a gente pode pensar dessa forma também. Tá? Então, é uma dica que a gente trabalha com vocês. Esse exercício, na verdade, esse item, eu trouxe para discutir com vocês, que é tão banal para a gente, é tão simples para nós, mas os nossos alunos não acertam. É comum a gente observar Saresp, outras avaliações externas aí, a dificuldade que os meus estudantes têm para resolver esse tipo de questão. Não sabemos por quê, né? Ele não consegue localizar. Então, represente as frações 1/5, 2/5, 9/10, 7/10 na reta numérica abaixo. E aí ele tem que localizar, né? Primeira coisa, todos esses números são menores do que 1. E a gente vai mostrar para eles como que identifica uma fração para nós, ela é menor do que 1. Sempre que o numerador for menor do que o denominador, ela é menor que 1. Então, aí a gente vai tentar entender como funciona. Então, na verdade, vocês vão mostrar aonde está. Então, é uma fonte para nós, eu trouxe mais para a gente pensar a respeito de quantos erros esse aluno pode cometer, quais são as formas. Aí vocês já estão pensando aonde que ele vai errar. Lembra que nós comentamos a respeito do erro? O que faz com que esse aluno erre aí? Quais são as representações? Por que ele não acha? Será que ele vai achar que os 2/5 é a mesma coisa que 0,2? Eu estou falando 0,2 por quê? Porque se eu ler 2/10, eu já matei o exercício, né? Olha que legal. Então, professor, se eu fizer a leitura correta do número, eu já acho metade do exercício está resolvido. Por quê? 9/10. Qual que é 9/10? Se eu olhar na de cima, onde está o 9/10? Seria o 0,9. Olha a diferença de eu ler 9/10 ou ler 0,9. Faz toda a diferença na representação fracionária. Então, se eu estou acostumado a ler o número na forma correta, na representação decimal, com certeza o meu aluno vai entender. Ele vai ler 2/10 ao invés de ler 2/5. Ele sabe que 2/5 não é a mesma coisa de 2/10. Mas ele sabe que 4/5 4/10 é a mesma coisa que 2/5. Olha que legal para nós. Então, a forma como que eu leio o número também ajuda a resolver. Tudo bem? Então, eu poderia transformar tudo isso em fração para nós de base 10 aí para nós, ou seja, aonde tudo frações, onde o nosso denominador seria 10, faria as frações equivalentes, ficaria mais fácil a leitura, eu localizaria mais rápido para a gente. Então, a forma da gente falar que a gente deve trabalhar também é valorizar a leitura do número na forma correta. Bom, aí para a gente poder continuar essa conversa sobre os números racionais, que lá nós conversamos na formação de etapa, e aqui a gente está revisitando novamente, mostrei alguns exercícios aí para nós, alguns itens desse material. O que a gente tem aí para nós nessa formação? Vamos ver. Então, a primeira coisa que tem para nós aí é o quê? Que a gente está trabalhando com esses números para nós. Então, além desses significados que nós temos, né? Quais são os outros que aparecem, né? A parte e o todo. Quais outros significados você, professor, conhece, além do significado parte e todo? Ou não conhece parte e todo também? Parte e todo é uma expressão muito utilizada, talvez, com os professores do 6º ano, talvez dos professores do ciclo 1, mas parte todo é um contexto que nós temos que às vezes é o conhecimento, ou seja, eu pego uma única coisa, divido em várias partes, desse todo eu pego algumas partes, esse é o significado para nós de parte todo. Então, quais além desse que nós conhecemos, né? Além desses significados aí. Então, significados da representação fracionária de um número racional para nós. Parte todo, onde um número racional pode ser usado para representar a relação entre uma parte e um todo. A relação parte-todo se apresenta, portanto, quando um todo é dividido em partes, equivalentes em quantidades de superfícies ou de elementos. A representação fracionária indica a relação que existe entre números e partes e total das partes. Exemplo, um chocolate foi dividido em 5 partes iguais. Eu comi 2 partes. Quanto que eu comi? Eu comi 2 partes, num total de 5. Então, parte toda. Eu comi 2 partes, uma coisa que foi dividida em 5. Então, isso é o significado de parte todo.
Bom, pode ser também como quociente. O que é um quociente? Nós sabemos que quociente é uma divisão. Um número racional positivo pode ser usado para representar o quociente de dois números quaisquer. O que o segundo não pode ser zero, lógico, né? Então a gente vai pensar assim: sempre que eu tiver a representação de um número por outro, uma divisão, o número que está ali na nossa parte de baixo, ou seja, que vai fazer a divisão, tem que ser diferente de zero, não pode ser. Então eu consigo representar, olha que legal para nós, dividir 5 folhas de papel para 3 pessoas, Ana, Beth e Carla. Cada pessoa receberá 5/3 da folha. Olha que legal que nós temos. Então, eu tenho uma folha, eu vou dividir 5 folhas de papel para 3 pessoas. Então, cada pessoa vai receber o quê? 5/3 da folha. Tá vendo que a gente conseguiu pegar 5 e dividir o quê? Em 3 pessoas. É uma outra forma, não é parte todo, porque eu tenho vários todos que foram divididas em parte. Tá, entendeu? Muda um pouquinho, isso ele vai como quociente. Bom, em forma de razão. Razão, um número racional, pode ser usado para representar um índice comparativo entre duas quantidades de grandeza. Ou seja, quando é interpretado como razão. 2 de cada 3 habitantes de uma cidade são imigrantes. A razão é de 2/3, representa essa relação. Olha que legal, então eu estou falando de razão. E a razão é interessante que fala assim, a cada 3 pessoas, 2 são imigrantes. Nós usamos muito essa comparação quando a gente fala o quê? Aquela taxa que estava trabalhando, vamos pensar assim, de propagação da Covid, vamos supor. Então, sempre usava, para cada 100 mil habitantes, está sendo. Então, um infectado transmite para outros 100. Olha que legal, a gente estava usando a razão. 1 para cada 100. Então, um infectado fazia 100, 101, até cair menor que 100, ou seja, essa é a ideia que seria trabalhando para nós. Então, também pode ser usado para a gente poder falar essa relação entre coisas. É muito utilizado entre escalas, que a gente pode trabalhar também, é uma relação dessa forma. Pode ser usado, como eu falei, coeficiente angular, como coeficiente linear, vem tudo como resultado do quê? De uma relação entre uma coisa e outra, vem como uma divisão para nós, tá? Bom, pode ser também como operador. O que é operador? Trata-se do significado da fração, ou seja, quando ela desempenha um papel de transformação, algo que atua sobre uma situação e a modifica. O que devo multiplicar por 3 para obter 2? Olha que legal. Então, ele está fazendo como operador. Tudo bem? Então, ele vai pegar que número devo multiplicar 3 para obter 2? Então, eu já tenho o quê? Um operador para a gente fazer uma transformação dela. Com medida, um número racional positivo pode ser usado para representar a medida de uma grandeza, tomando como unidade de medida outra grandeza de mesma natureza. Olha lá, a relação entre cada copo de 250 ml e 1 litro de água pode ser representada por 1/4. Olha que legal. Então, o que eu tenho? Era 250 ml e 1 litro. Qual que é a razão entre os dois? Eu tenho que transformar tudo em quê? Em ml ou tudo em litros. Mas vai chegar no quê? No 1/4. É legal quando a gente discute isso como medida, porque quando ele está olhando os aparelhos domésticos na casa dele, alguma coisa, principalmente aqueles da cozinha, tem muitos aparelhos lá que têm medidas. E às vezes as medidas estão em ml, em litros, e muitas vezes estão apenas o quê? Na forma fracionária. Principalmente o meio, talvez 1,5, talvez os 3/4 aparece. Ou no tanque de combustível, que ele tem que ficar lendo no carro aquelas medidinhas. Aparece às vezes vazio, que é o que mais comum, né? Mas aparece lá o cheio e aparece o quê? Meio, 1/4 e 3/4 de combustível. Olha que legal, né? Então quem está hoje no cheio lá está bem, porque a maioria hoje a gente começa o quê? Pensar quanto mais baixo. Então, brincadeiras à parte, para a gente pensar um pouquinho. Então, essa é a comparação entre coisas que a gente pode fazer, entre medidas. Bom, aí, analisando uma das nossas atividades que a gente colocou aí, para a gente começar a pensar em tudo que pode acontecer ou tudo que pode estar envolvido nessa situação. Olha só que legal para nós. Nós temos o quê? Considere as seguintes frações: 5/7, 7/5, 2 inteiros e 2/3, menos 5/7, menos meio, 4/9, 9/4.
Então, o que eu vou ter que fazer? Como que eu posso colocar esses números de novo na reta? Percebe que tem várias formas de escrever. Meu aluno tem que dar conta. Então, o que ele vai ter que fazer? Talvez transformar todos em decimais é a mais fácil para a gente poder trabalhar dessa forma. Como que eu faço com o número misto? Aparece o número misto. O que eu tenho que fazer com o número misto? Quando aparece um número negativo, como que eu tenho que fazer? Então, tudo isso entra em discussão para nós, para a gente poder pensar de como discutir essa ordem, para a gente dispor em ordem crescente, quem é o menor, quem é o maior. Então, a gente vai ter que saber representar isso daí. Então, isso é só para a gente exemplificar aonde está aparecendo todos esses números aí para nós, tá? Bom, e aí eu vou dar alguns exemplos de erros que é esperado. Olha que legal, né? Foi alguma coisa que a gente pensou, a gente estava trabalhando e pensando nisso, né? Então, primeiro exemplo de alguns equívocos. Represente uma reta, em uma reta numérica, as seguintes frações: 15 quartos, 2 quintos, 3 inteiros e 1 quarto, 7 terços. Então, como que pode, né? Tem muitos estudantes que vai colocar assim, não registra, não consigo representar uma fração numa reta. Isso é o mais comum. Por que ele não consegue? Porque ele não entende o que é aquilo lá. Ele não sabe nem, às vezes, o que é reta numérica. Porque ele está acostumado sempre a trabalhar com qual reta? A reta real, porém, que representa na reta real? Um grupinho de números positivos, um grupinho de números negativos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ninguém mostra para ele onde é 1 quarto. Ninguém mostra para ele onde está 2 quintos. Sempre nós trabalhamos com os números naturais ou os inteiros, né? A gente nunca trabalha, talvez, com os números fracionários ali no meio. Não estou nem chegando nos irracionais, tá, por enquanto, mas apenas ainda nos racionais. Então, vamos discutir aonde estão esses números para nós aí, ok? Bom, outra coisa que pode acontecer lá, olha o exemplo 2, né? Na reta numérica a seguir, o número 5 meios está localizado entre quais números inteiros? O aluno colocou 7. Por que ele colocou 7, né? É estudante que, para localizar essa fração na reta numérica, divide 15 por 2 e marca o número 7. Por que ele marca o 7? Porque ele vai entender que quando ele tem lá, ele não consegue localizar aonde está esse número. Ele não consegue observar aonde é o número 7 e 8. Ele não sabe localizar aonde está. Onde está os 15 meios? Na hora que ele faz divisão, dá 7. Ele não sabe continuar a divisão, então ele já marca o número 7. Ele nem percebeu que ele fala para nós, está localizado entre quais números inteiros? Entre o 7 e o 8. É aí que teria que marcar. Ele tem que entender isso, que é uma fração. Tudo bem? Então, talvez essa dificuldade, ele vê a parte menor, mas não vê a parte maior. Ele não consegue localizar. Talvez seja uma falta do entendimento do exercício para nós. Tá? E olha que legal a reta. Isso foi uma reta proposital. Percebe que eu mandei localizar um número fracionário e boto números inteiros ali? Né? Então, o aluno tem que ter essa noção de funciona. Então, talvez se eu colocasse uma reta sem números, poderia ser até mais interessante. Mas é só para a gente discutir um pouquinho. Olha esse daqui para nós registros. Olha só, adição e subtração de fração. Isso eu acho mais legal. Vamos ver a lógica do aluno? Mandou somar para ele 2 sétimos mais 3 meios. Olha que resposta bonita. 5 nonos. Por que 5 nonos? Quanto que é 2 mais 3? 5. Quanto que é 7 mais 2? 9. Funcionou. Se na multiplicação dá certo, por que na soma não dá, né? Então, eu poderia pensar da mesma forma. Então, é uma forma da gente entender. Então, analisando esse erro, eu entendo o quê? Meu aluno não entendeu que eu tenho que fazer o quê? As frações equivalentes, ou achar o MMC, vai depender de como a gente conduz esse ensino. Então, na verdade, quando ele olha isso daí, é um equívoco que está ocorrendo. Olha na de baixo, ó. 1 quarto mais 2 quintos mais 3 meios. Mesma coisa, ó. 1 mais 2 mais 3, 6. 4 mais 5 mais 2, 11. Pronto, ele achou, tá certíssimo. Ele somou as linhas, ao invés de ele fazer o quê? O MMC. Aí, olha o mesmo aluno no item C. Aí que é mais interessante para nós, ó. É subtração. 2 quintos menos 1 terço menos 2 nonos. Legal. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2, não dá para fazer, professor, não consigo tirar. Ele não consegue fazer essa subtração, porque ele acha que não dá para subtrair números negativos ali, porque lembra a história do maior vai tirar o menor? Porque ele só está trabalhando ainda com os números inteiros, ele nem adquiriu ainda o conjunto dos números, só dos números naturais, ele não aprendeu ainda a operacionalizar com os números inteiros, porque ele colocou que não dá, porque se ele conseguisse dar, ele daria a resposta dessa forma,
Bom, então, continuando aí para nós, o que nós temos nesse ATPC? Então, nós temos a formação do nosso ATPC. O que é o momento mais importante? Nós já vimos na formação de etapa que o Marco deixou algumas tarefas para vocês. Essas tarefas agora vai se formar para a gente poder juntar com aquilo lá e a gente fazer os nossos desdobramentos na nossa pauta. Então, a partir daquilo que foi exposto lá na formação nossa, de etapa, a gente vai fazer o quê? Nós vamos elaborar um plano para a gente sugestar. Então, a gente vai ter que revisitar os registros que foram elaborados por vocês, quais são as recomendações na formação de etapa. Então, quais são os registros que devem aparecer? Os erros comuns relativos ao conteúdo proposto, os estudantes e quais os motivos que levaram os estudantes a cometer tais erros, ou seja, tudo isso que nós discutimos lá na formação de etapa, a gente vai ter que retomar aqui. A partir do conhecimento especializado do conteúdo, quais estratégias podemos auxiliar os estudantes na compreensão do objeto matemático proposto nessa situação de aprendizagem? A seleção das atividades da SA5 e de outros materiais, tanto do currículo em ação, que possam auxiliar na compreensão dos números racionais. Tracione quais recursos e materiais estão disponíveis na escola para essa realização. Escolha uma metodologia ativa a qual você, professor, entenda que tem a maior aderência para o desenvolvimento da situação de aprendizagem em questão. Defina a forma que pretende avaliar o processo de desenvolvimento da situação de aprendizagem e dos estudantes. Então, tudo isso a gente vai estar utilizando agora para a gente fazer esse planejamento dessa aula. Então, o planejamento que a gente faz, esse desenvolvimento do ATPC nosso, o desenvolver do ATPC, ele começou na formação de etapa, não foi finalizado, agora a gente vai fazer o quê? A nossa finalização. Bom, então, para a gente lembrar desses momentos de ATPC, da nossa semana B, o que nós temos? O que aconteceu? Na semana A, formação de etapa, nós tivemos uma gravação de 45 minutos com o desdobramento da pauta. Nós tivemos inícios aos estudos a essa situação de aprendizagem. Agora, na semana B, o que nós estamos fazendo? Nós temos a formação de ano e série, também de 45 minutos, o desdobramento da pauta da escola, os 45 minutos. Então, aquilo que a gente começou na semana A, nós vamos finalizar nessa semana B, tá? Bom, então, o que nós estudamos no encontro de hoje? Nós retomamos os principais conceitos e ideias, né, que nós discutimos na formação de etapa, tanto desse material que a gente está trabalhando, o embasamento teórico, nós apresentamos a nossa situação de aprendizagem 5 do volume 1, da parte 2 do material Aprender Sempre, da primeira série do ensino médio. Nós demos continuidade aos estudos iniciados na formação de etapa sobre os números racionais, relacionando com a atividade da nossa situação de aprendizagem 5. Bom, as nossas referências que vocês já conhecem, está lá com material de apoio para vocês estudarem, dar mais ênfase aí. E aí, eu deixo para vocês o nosso abraço, né? É um prazer realmente conversar com vocês, saberem que vocês assistem a nossa formação. A gente agradece a vocês por estar participando, por estar colaborando conosco nessa formação, que vocês consigam desenvolver esse planejamento dessa situação de aprendizagem da melhor forma possível, adequando a realidade de cada um. Para isso, a gente conta com os nossos parceiros das escolas, tanto os PCAs, das escolas de tempo integral, como os PCs das escolas que não têm o PAC, dos PACs, dos vice-diretores, aquelas pessoas que, junto com os nossos professores, nos auxiliam na formação de ano e série e na formação de etapa. Eles vão dar a condução, vão fazer a nossa interação. Então, a gente é uma ponte. Nós ajudamos a vocês a pensar no ATPC e vocês nos ajudam a formar esse ATPC. Muito obrigado, um ótimo final de dia para vocês, um ótimo final de tarde, depende da hora que vocês estiverem assistindo. Um grande abraço, até a semana que vem.